O fotógrafo e jornalista português Jorge Duarte Estevão escolheu Macau como destino final de uma viagem de comboio que teve início há 6 meses em Portugal. Jorge Duarte Estevão cruzou 17 países até chegar ao território. Através do seu blog Lugares Incertos, foi contando a experiência com destaque para as primeiras impressões sobre o território. Comigo em estúdio está justamente Jorge Duarte Estevão. Boa noite. Porquê Macau como destino final desta sua aventura? Uma das razões foi porque este ano se assinalam os 20 anos da transição de Macau, de Portugal para a China. Essa foi uma das premissas que me fez realizar esta viagem. Tinha várias ideias, mas precisava de talvez uma ideia que tivesse um princípio e um fim delineado, e ligar Portugal a Macau pareceu-me bastante interessante, além de ter imensa curiosidade em relação a Macau, que não conhecia, tal como os outros países que me pareceram bastante desafiantes, porque iria encontrar um enorme contraste nessa transição da viagem com saída de Lisboa e chegada a Macau. Qual foi o melhor e o pior desta viagem? O melhor é viajar com liberdade, com flexibilidade, sem ter uma data definida para sair do local X e chegar ao local Y, com exceção, obviamente, da entrada da China, porque era necessário ter um visto para a China à partida de Lisboa. Essa foi a única e um pouco uma elevada condicionante em algum determinado período da viagem. E eu penso que o melhor momento terá sido as pessoas que conheci ao longo desta viagem, os amigos que fiz também, de pessoas que nunca tinha visto sequer, pessoas com quem eu falei que me ofereceram boleia, que me ofereceram um almoço sem nunca as ter conhecido. O pior foi, talvez, alguns incidentes que aconteceram no caminho e depois também algumas burocracias que me impediram de visitar alguns países e me obrigaram a delinear a rota, mas também isso faz parte da aventura, creio eu. Nunca se arrependeu de ter optado por viajar num comboio, em vez de um avião? Não, porque como já disse uma vez, penso que no avião não se encontram boas histórias para contar e quem tem um blog, quem tem uma máquina fotográfica nas mãos precisa de boas histórias para contar e no avião não há muitas histórias para contar. A máquina fotográfica que é esta que tem? Esta, sim. Viajo apenas com uma, com algumas lentes, mas apenas com uma. E não, penso que andar de comboio Por exemplo, onde é que esta fotografia foi tirada? Esta fotografia foi tirada há poucos dias na Rua da Felicidade, aqui em Macau, as duas naquela região, naquela zona ali da cidade. Porquê que usa o preto e branco e a fotografia a cores? Porque penso que para street photography, que era no caso que estávamos ali a ver, penso que é mais interessante retratar a preto e branco e também a arquitetura que estamos a ver, por vezes é importante porque realça muito mais, quando temos muitas cores numa fotografia, acaba por se perder o impacto dessa fotografia, porque é impossível o olhar do espectador, o olhar de quem está a observar a fotografia, é impossível direcioná-lo para um local e com o preto e o branco conseguem-se com as sombras e com os, como se diz em inglês, o highlights, consegue-se definir o olhar para o local que nós queremos na fotografia. As primeiras impressões, Macau? Estou a gostar bastante, é uma surpresa porque obviamente quando estou a caminhar pelas ruas e vejo homens e mulheres fardados com a farda da PSP, quando vou a um restaurante provar dim sum e depois no outro lado posso provar um bacalhau à brasa ou um pastel de nata e também caminhar pelas ruas de calçada em algumas zonas da cidade é interessantíssimo. A única parte que eu talvez considere menos positiva é o ruído e a poluição, que foi provavelmente dos locais ao longo desta viagem toda onde encontrei mais ruído e poluição. Provavelmente terá sido Macau o maior expoente nesse aspecto negativo. Teve patrocínios para esta viagem? Algumas empresas contactaram-me, eu rejeitei algumas porque achei que não se enquadravam no perfil da viagem. O apoio principal foi do Turismo de Macau, a quem eu agradeço imensamente por este patrocínio para esta aventura e que permitiu também ter mais flexibilidade na rota que defini. Vai regressar a Portugal? Vou regressar a Portugal dentro de alguns dias, mas primeiro tenho um trabalho fotográfico. Mas vai regressar de avião desta vez? Vou regressar de avião, mas daqui a alguns dias estarei de volta à Ásia. E essa é que é a última questão, o próximo projeto? Tenho alguns projetos em mente, uns fotográficos, outros de viagens, mas não tenho ainda nenhum preparado para avançar neste momento, mas tenho muitas ideias, desde percorrer estradas de caravana, desde conhecer a América do Sul
e a América do Norte, ligar se calhar a Antártida a Ushuaia, na Argentina, poderá ser uma ideia. Obrigado pela presença aqui no Telejornal.